lidar com isso. Como eu falei, é uma realidade que a gente vive, né? É um tema muito bom. Existe uma idade para comprar o celular, que o pai e a mãe deveriam comprar ou não um celular para a criança, porque elas pedem pra gente, né? Sim, assim, sim. O tempo de uso, quais são, assim, as suas orientações e recomendações em relação a isso. Que bom que a gente voltou nesse tema, porque eu acho que tem muita orientação bacana pra gente dar. Primeiro, sobre o uso de telas, né? Eu acho que para além das proibições, né, da questão da faixa etária, é muito importante que os pais, eles saibam orientar os seus filhos também a questão do discernimento. Porque você pode até proibir, né? Não dar. Mas quando o seu filho pegar o celular de um amigo, porque às vezes vai ter um amigo que vai levar pra escola o celular. Acontece muito. Ele vai olhar, ele vai ver conteúdo proibido. Então, uma coisa que eu sempre oriento muito que as famílias façam é ter uma base de diálogo com seus filhos. Porque tem muito pai e mãe que às vezes só proíbe, não dá vazão para conversa e que não pode. E que é sempre importante ensinar o discernimento para a criança. Claro que ela não vai aprender isso do dia para a noite, porque isso vai depender do desenvolvimento, né? Também da idade. Então, ensinar sobre o que é interessante para a faixa etária, o que não é legal, o que ela pode assistir, o que não pode. Ter essa base de conversa é algo que tem que acontecer em todas as famílias. Sobre idade, a gente tem as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para que até os 2 anos a criança não tenha acesso a telas. Dos 2 aos 5 anos, 1 hora por dia. A partir dos 6 aos 10 anos, 2 horas por dia. E quando vai entrando na pré-adolescência, já pode aumentar em torno de 3 horas, se não me engano. Mas o ideal é que essa família vá conversando para além do que pode e o que não pode. Eu acho que é muito mais interessante você estruturar uma rotina. O Dr. Nair pontuou muito bem a questão do Viva a Vida. É uma coisa que eu acho sensacional. É a família estruturar a rotina da criança de modo a... Não precisa inserir atividade em todo minuto. Não, até também é o extremo oposto, né? Também sem extremos aqui. Mas inserir atividades que essa criança tenha vivências sensoriais, tenha vivências esportivas, possa desenvolver habilidades socioemocionais. Tudo isso daí vai dando outras oportunidades para o desenvolvimento dessa criança, para essa robustez, né? O ócio, ele pode ser criativo, né? Exatamente, o ócio assim é extremamente como não criativo. pode ser terapêutico. Tão difícil o Não é ócio. terapêutico. As crianças Agora eu vou falam falar de como, tédio, agora eu vou né? falar como Do mãe tédio. também. Meu filho viu? fala assim, ai que tédio. Ai, que O que tédio. é tédio, meu amor? Por favor, me fala. Estamos aqui, hein? É difícil, estamos aqui. Não é fácil, de fato. E esse uso das telas, ele realmente potencializa isso. Então, pra minha filha, às vezes, não fazer nada é ver TV. Só que ela tá fazendo alguma coisa, né? Porque no nível dela a TV No já é nível algo dela, que ela a TV espera. já é algo que ela já não tá mais... Ela tá aqui relaxando e não tá fazendo nada. Ou até no celular, é o não fazer nada, né? É até difícil, né, criar esse momento do ócio. Não só pra elas, como pra gente também. Que estamos inseridos no movimento do trabalho, da rotina, da alta E tem muito isso, produtividade. né, Ju? Você tá trazendo assim uma realidade que é de todos, né? Às vezes a gente direciona o olhar para a criança e para o adolescente, mas o nosso mundo gira Também. em torno disso, né? O pai proíbe a criança o uso de tela e ele usa a tela 24 horas por dia, inclusive não dando atenção àquela criança, né? E é uma coisa muito interessante você também sustentar o não. Porque às vezes a criança vai ficar insistindo e eu quero ver, e eu tô com tédio, e o que eu vou fazer? Eu não tenho nada pra fazer. Eu oriento muitos pais que orientem essa criança, por exemplo, na ludicidade. Você pode, eu gosto muito, sabe, dando aqui uma sugestão, de fazer um potinho do ócio, que você bota aqui e bota várias sugestões de atividades, tipo um palitinho de picolé, aí você bota brincar de massinha, brincar de desenhar. Pode ser sugestão, quando a criança tá no tédio, ela vai puxando e tem uma ideia, porque às vezes você tá ali e você pega uma sugestão. Pra sair da tela. Pra sair da tela. Então assim, tá com tédio, tá ansiosa, pega o pote do ócio, que é um potinho assim, pega uma sugestão. Então os pais também têm que ser fortes no não. Porque às vezes é difícil. Sustentar o não da tela. Não pode ver.
Uma coisa que a gente falou, Manu, também, antes aqui da nossa conversa, que a gente conversou previamente, com relação ao impacto, né, assim, das redes sociais, né, do online, na formação das crianças e dos adolescentes, né, você me falou do TikTok, né, assim, Sim, que tem nas redes algumas sociais. situações lá de vida ideal, que eu acho que na verdade é para todos, né? Porque a gente também conversou sobre isso, né, Cris? De uma idealização da vida ali nas redes sociais, né? Como é que isso também está impactando as diferentes... Na verdade, a gente falando aqui de criança e adolescente, mas imagino que, obviamente, tem em outras faixas. Tem Como é que tá? tem uma expressão que quando a gente lê, né, qualquer livro sobre telas e tal, eles falam que é FOMO, que é Fear of Missing Out. Que a partir que você consegue ver a vida do outro pelos celulares, você fica com sempre um receio de como se você estivesse perdendo alguma coisa. Né? Tipo, se tu deixa de ver os stories dos teus amigos, isso te gera um certo anseio de, tipo assim, o que fulano tá fazendo que eu não sei? Isso nos jovens é ainda mais forte, porque a criança ainda não tem tanta capacidade de regulação emocional como supostamente um adulto deveria ter, né? Então, a partir do momento que eu consigo ver o que o outro faz, o que ele tem, o que ele é, o que ele veste, e eu não tenho maturidade para lidar com toda essa exposição informacional, isso vai me gerando um aumento de ansiedade, por conta, é muito estímulo para eu lidar, né? Assim, ainda como criança, adolescente. Então, TikTok, Instagram, são redes que trazem uma exposição e uma idealização de um estilo de vida muito irreal, né? E as crianças veem isso e começam a achar que ser feliz é ter curtida, é viralizar. Então, isso, eu não sei se aparece no público de vocês, mas no meu público, muito comum. Então, meu sonho é viralizar. Tia Manu curte minhas fotos. E a dança do TikTok. Então, isso Então, a régua da felicidade é o número de curtidas. Então, passa a ser essas coisas. Com muita frequência, isso tá nos consultórios. Você também vê isso, Cristiane? Vejo, demais, né? Demais. Porque a exposição também do adulto, né? O ideal de vida, o padrão